Esse lugar não deveria existir, mas ele existiu. Um império tão poderoso que, em seu auge, controlava territórios que somados seriam maiores do que boa parte da Europa atual. Um império que moldou culturas, redesenhou fronteiras e até deixou marcas escondidas na geopolítica moderna. E, no entanto, a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. Não estamos falando de Roma, da Grécia, nem do Império Mongol. Este é o império que dominava oceanos, riquezas e povos inteiros, e que, de repente, simplesmente desapareceu do imaginário coletivo. Como é possível que um poder tão vasto tenha se apagado quase completamente da nossa memória? Imagine, por um instante, um mapa-mundi. Se você destacar as grandes potências conhecidas da antiguidade, verá os egípcios controlando o Nilo, os romanos dominando o Mediterrâneo, os chineses unindo dinastias. Mas entre eles havia um outro gigante, um império de navegadores, de comerciantes e de guerreiros. Eles não precisavam erguer colossos como as pirâmides, nem construir muralhas de milhares de quilômetros. O domínio deles estava nas rotas, nas redes invisíveis de comércio, no controle das passagens marítimas e no poder econômico que ditava a sobrevivência de outros povos. A pergunta é inevitável: se eles foram tão grandes, por que quase ninguém se lembra deles hoje? Pouco mais de 3.000 anos atrás, quando a maior parte das civilizações ainda lutava para expandir suas fronteiras terrestres, um povo começou a olhar para o mar. Esse povo eram os fenícios. Localizados em uma estreita faixa de terra no que hoje corresponde ao Líbano, parte da Síria e de Israel, eles tinham uma limitação geográfica brutal. Não possuíam vastos territórios agrícolas, não tinham espaço para exércitos imensos, nem recursos naturais abundantes como metais ou pedras preciosas. Para qualquer outra civilização, isso teria sido uma sentença de fraqueza. Mas para os fenícios, essa limitação se transformou em um trunfo. Sem terras férteis suficientes, eles foram obrigados a buscar sustento além das fronteiras naturais. Construíram embarcações de madeira que, na época, estavam séculos à frente das de outros povos. E assim nasceram as rotas fenícias. Eles navegavam pelo Mediterrâneo quando outros ainda viam o mar como uma barreira mortal. Criaram colônias, entrepostos e cidades-estado conectadas como uma rede invisível que transformava escassez em abundância. Uma comparação ajuda a entender a genialidade desse modelo. Imagine que cada cidade fenícia era como um posto avançado de uma empresa global moderna. Em vez de depender de um único centro imperial como Roma ou Egito, o poder dos fenícios era descentralizado, espalhado por dezenas de cidades estrategicamente posicionadas. Tiro, Sidon, Biblos e Cartago eram nós de uma rede que controlava o comércio do Mediterrâneo como se fosse um gigantesco monopólio. Mas o verdadeiro segredo não estava apenas no comércio. Os fenícios dominaram algo que mudaria para sempre a história da humanidade: a escrita. Foram eles que criaram o alfabeto fonético, uma simplificação revolucionária que substituiu os símbolos complexos de egípcios e mesopotâmicos por apenas 22 caracteres. Essa invenção se espalhou pelo mundo grego e romano e é a base direta do alfabeto que usamos até hoje. Ou seja, enquanto construíam seu império marítimo, os fenícios também entregavam ao mundo a ferramenta que permitiria a civilização moderna existir. No auge, os fenícios não tinham apenas colônias, mas verdadeiros centros urbanos que rivalizavam com grandes potências. O exemplo mais impressionante foi Cartago, no norte da África. Fundada por volta do século IX a.C., a cidade cresceu até se tornar uma das maiores metrópoles da antiguidade. Para termos uma ideia, relatos indicam que sua população poderia chegar a 500 mil habitantes, um número gigantesco para a época. Cartago não era apenas uma cidade, mas o coração de um sistema comercial que se estendia por todo o Mediterrâneo e além. Os fenícios foram os primeiros europeus a atravessar o Estreito de Gibraltar e explorar as costas do Atlântico, chegando até a Península Ibérica e possivelmente navegando até as Ilhas Britânicas em busca de estanho, um metal essencial para a produção de bronze. Há até relatos de que expedições fenícias possam ter chegado à costa africana e, segundo alguns estudos, talvez até circunnavegado o continente muito antes dos portugueses. Esse alcance global os tornava uma superpotência invisível. Diferente de Roma, que ostentava legiões e colossos arquitetônicos, o poder fenício estava no invisível: rotas de comércio, redes de influência e conhecimento náutico. Se você quisesse madeira, vidro, corante púrpura ou metais raros, você inevitavelmente passaria pelas mãos dos fenícios. E aqui está uma comparação visual poderosa. Imagine que o Mediterrâneo fosse uma internet primitiva. Cada cidade era como um servidor, cada rota era como um cabo submarino. Os fenícios foram os engenheiros dessa rede, garantindo que nada circulava sem que eles lucrassem. E assim, enquanto outros erguiam impérios pela força, os fenícios erguiam um império pelo controle dos fluxos invisíveis,
O mesmo princípio que, séculos depois, faria do sistema financeiro global uma arma mais poderosa do que qualquer exército. Mas toda rede tem vulnerabilidades. E o que parecia ser sua maior força, a descentralização, também seria sua maior fraqueza. O poder invisível dos fenícios despertou a atenção de um inimigo que se tornaria sua ruína: Roma. As chamadas Guerras Púnicas, travadas entre 264 e 146 a.C., foram na prática luta pela supremacia do Mediterrâneo. Roma, uma potência terrestre em expansão, via em Cartago não apenas um rival comercial, mas uma ameaça existencial. O conflito culminou na destruição completa de Cartago em 146 a.C., quando os romanos não apenas venceram a guerra, mas literalmente arrasaram a cidade, queimando suas estruturas e, segundo relatos lendários, espalhando sal sobre a terra para que nunca mais pudesse florescer. Esse ato simbólico marcou não só o fim de Cartago, mas também o colapso definitivo do poder fenício. Diferente de Roma ou Egito, que deixaram monumentos visíveis por séculos, os fenícios foram engolidos pela história. Seu império não era feito de pirâmides ou colossos de pedra, mas de rotas marítimas e redes comerciais. Quando Roma assumiu esse controle, o mundo simplesmente esqueceu que os fenícios tinham estado lá antes. Mas o esquecimento não foi total. O alfabeto, a navegação avançada, as técnicas comerciais e até parte da cultura fenícia sobreviveram camufladas dentro das civilizações que vieram depois. É como se esse império invisível tivesse se dissolvido no mundo moderno, espalhando seus fragmentos de forma tão natural que ninguém se lembrava mais da origem. O Império Fenício é a prova de que existem formas de poder que não dependem de exércitos ou conquistas brutais. Eles dominaram rotas, riquezas e conhecimento, e mesmo assim, desapareceram da memória coletiva. Talvez porque o verdadeiro poder seja sempre o mais difícil de enxergar. Hoje, quando pensamos em quem domina o mundo, olhamos para nações, para armas nucleares ou para sistemas financeiros. Mas a lição fenícia permanece. O poder mais duradouro é aquele que controla o que ninguém vê, seja o comércio de 3.000 anos atrás ou as redes digitais que sustentam o século XXI. E no fim, talvez essa seja a maior ironia. O império que moldou o mundo moderno é justamente aquele que quase ninguém lembra. E tudo isso está escondido bem debaixo dos nossos pés.